Eu gosto muito de um versículo, né, que se tornou, quando eu me converti, se tornou chave para mim. E diz que, sabe, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Né? Eu tenho meditado muito nesse versículo nos últimos dias. E eu sei, queridos, que o nosso caminho é de glória em glória, de fé em fé. Amém? Você nasceu para brilhar. Diga assim, eu nasci para brilhar. Amém? Aleluia. Pastor, é mesmo? Nasci para brilhar? Nasceu para brilhar, irmão. Então, irmão, eu vou te falar uma coisa. Quem nasce para brilhar não se conforma se está ofuscado. Amém? Sabe que a glória de uma lâmpada é dar a luz? Você entendeu isso, irmão? A glória do sol é dar a sua luz. A glória da lua, né? Muito bem, nós sabemos que a lua ela reflete a luz solar, mas a glória da lua é aparecer para nós aqui nessa terra, irmão. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o Senhor criou os astros para você. Tudo para você, ó. Oh, aleluia. Isso é maravilhoso, irmão. Se eu fosse você, me alegrava hoje à noite. Amém? Eu estou feliz. Estou muito alegre, né? Porque eu estava ansioso não, mas desejoso de pregar a palavra de novo aqui na igreja. Amém? Essa semana, a gente passou uma semana aí de viagem, foi maravilhoso. 7 dias de descanso, né? Sem trabalhar, sem dar um prego numa broa, como diz a história, né? Mas eu fico feliz, irmão, porque a gente renova as forças, amém? E eu soube que, não somente a quinta-feira, mas o final de semana aí foi labareda de fogo. Né, os irmãos aí ministraram a palavra, que eu fico feliz, irmão. Eu vou te falar uma coisa, essa geração que está sendo levantada vai ministrar melhor do que eu. Amém? E eu fico muito feliz por isso, queridos, porque o reino de Deus é assim. A gente precisa entender. Uma palavra que eu sempre gosto de pensar, de meditar nela, né, de falar, é que as gerações que vão se levantando, elas vão muito mais longe do que as gerações que estão levantando. Amém? Então essa geração que está sendo levantada, ela vai muito mais longe do que essa geração que está aqui agora. Amém? Então eu, como pastor da igreja, fico muito feliz, porque existe uma geração que está se levantando debaixo de um poder, de uma ousadia e de um nível muito maior do que aquele que eu fui estabelecido. Você está feliz por isso, querido? Amém? Você tem que se alegrar com aqueles que vão adiante de você, que vão além de você, né? Eu me lembro que uma das palavras que eu recebi quando houve a transição aqui na igreja foi de que o ministério que estaria se levantando continuaria a visão que foi estabelecida inicialmente pelo pastor. Né? E é interessante, queridos, que uma das palavras que o pastor me disse na época é que ele disse assim, se prepare, meu filho, porque você vai mais longe do que eu. Né? E eu fico feliz, queridos, porque a nossa vida é assim. Amém? Se prepare porque você foi projetado para ir mais longe. Você está feliz por isso, irmão? E qual é o tema da ministração hoje à noite? Né? Diga assim, eu sou um sucesso. Esse é o tema da ministração. Amém? Eu ministrei há 2 domingos, esse domingo passou o outro, eu falava sobre justiça, né? Eu falei sobre alguns aspectos da justiça no domingo à noite. Né? Eu vou continuar ministrando sobre isso, acredito, né, ao longo dos próximos dias, mas eu vou mesclar um pouco com alguns dos aspectos, né, que envolvem esse contexto de justiça. E eu falava nesse domingo, né, esse domingo passou o outro, eu falava que Cristo ele assumiu o seu lugar na cruz do Calvário. Né? A gente vai observar no livro de Isaías, capítulo 53, diz que ele carregou os nossos pecados, ele carregou as nossas doenças, carregou as nossas enfermidades. A palavra também fala no livro de 2 Carta aos Coríntios, no capítulo 9, no capítulo 8, no verso 9, diz que ele simplesmente se fez pobre para que através da sua pobreza nós nos enriquecêssemos. Né? Então, nós absolvemos aquilo que ele era. Né? Então, eu quero que você entenda hoje que o seu irmão mais velho assumiu o seu lugar. Amém? Ele assumiu o seu lugar na cruz do Calvário. Ele simplesmente morreu para trazer você para um novo nível, uma nova dimensão. Né? Essa nova dimensão é justamente uma dimensão onde não mais pobre, não mais doente, não mais pecador, não mais corrupto, não. Essa nova geração agora é uma geração de homens e mulheres ricos, supridos, abençoados, prósperos, felizes. Amém? O Senhor já carregou a sua tristeza. Então, se você está triste hoje à noite aqui, eu quero que você entenda que você não foi feito para estar triste, mas para estar alegre. Então, o Senhor está te levantando nessa noite, dizendo para você que você é a geração de uma mulher e de um homem alegre. Feliz, bem-aventurado, amém, irmão? Então fique feliz com isso. Eu me lembro que não vou citar quem é o nome aqui, mas nós temos um testemunho de uma pessoa aqui no nosso meio, aqui na igreja, né? Que eu me lembro que ele disse que em alguns momentos fui fazer visitas a essa pessoa e ela não podia andar.
Mas sabe, irmão, hoje ela é uma pessoa que anda, que corre, que pula, que fica feliz, que tem um sorriso maravilhoso. Sabe por quê? Porque entendeu que Cristo carregou aquela doença que ela possuía na cruz do Calvário. E eu vou te falar uma coisa, irmão, toda vez que você entende o que Ele fez por você na cruz do Calvário, e você recebe o que Ele fez, você simplesmente passa a desfrutar tudo aquilo que Ele fez por você. Você lembra lá que está no livro de Romanos, capítulo 5, verso 17? Diz: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Esse evangelho que nós vivemos é um evangelho que nós vivemos para receber. Amém? Pastor, o que eu tenho que fazer hoje? O que você tem que fazer é receber. Diga assim: eu tenho que receber. Receber o quê? O que Ele tem para você. Amém? Os que recebem a abundância de graça. Amém? Os que recebem o dom da justiça. Você não paga isso. Você não paga para ser abençoado. Você não paga para ser próspero. Não paga para ser feliz. Sabe, é interessante esses dias. Uma das coisas que aconteceu muito, né, conosco, que estávamos lá, assisti muito filme. Né? E eu assisti alguns filmes de comédia. Você gosta de assistir filme, irmão? Amém? E sabe, queridos, é interessante que alguns filmes para você assistir, você vai no cinema, você tem que pagar para assistir. Você paga pelo canal, né? Você paga pela televisão, você paga pela internet que está sendo fornecido aquele canal, você paga pelo serviço, né? Você paga. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão, o que Deus fez para você, você não vai pagar para receber. Você simplesmente vai pegar e receber pela fé, porque já é seu, irmão. Amém? Então, se chegou aqui nessa noite triste, amargurado, se chegou de alguma forma, sabe, com o pensamento de desistir em alguma área, ficou pensando que não é nada, eu digo para você que você pode tudo em Cristo Jesus. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo falou lá no Filipenses capítulo 4, no verso 13. Né? É interessante que quando nós vamos observar a vida do apóstolo Paulo, o relato de Paulo era o relato de um homem feliz, de um homem abençoado, de um homem bem-sucedido, mas um homem que estava passando por pressão. Um homem que estava vivendo a adversidade, mas ele não vivia segundo aquilo que ele estava vendo. Ele não falava o que ele estava vendo, não, ele falava aquilo que ele tinha, o que ele era, o que ele estava crendo no Senhor. E sabe, meu querido, quando Paulo escreve Filipenses, ele estava numa situação não muito favorável, irmão. Mas quando ele escreve o verso 13 do capítulo 4, ele diz assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Irmão, na sua boca, na sua vida, essas palavras precisam habitar. Se você passa por pressão, por dificuldade, por adversidade, se você vive dias em que você não queria viver, eu quero que você entenda que a força do Senhor está levantando você. Tudo você pode naquele que te fortalece. Amém? Abre comigo a tua Bíblia no livro de João. Vai lá comigo, por favor. Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16. Aleluia! Sabe, eu falo muito aqui na igreja sobre uma lei que eu intitulei, né, dei o nome de lei da expectativa. O que a lei da expectativa diz, pastor? Diz que tudo aquilo que você espera com confiança vai acontecer. Tudo aquilo que você espera com expectativa, irmão, vai acontecer. Né? Se eu fosse você, eu não entrava em um lugar sem expectativa. Nunca entre por essas portas da igreja sem expectativa, irmão. Porque eu vou te falar, se você entrar sem expectativa, você não vai receber nada. Mas independente do pregador que vai estar pregando a palavra, se você entrar com expectativa, você vai ser recheado de algo grande da parte do Senhor. Amém? Sabe qual era o maior medo que eu tinha na vida? O maior medo que eu tinha na vida era o medo do fracasso. O medo de fracassar em alguma área. O medo de fracassar no casamento, o medo de fracassar nos negócios, o medo de fracassar na igreja, no evangelho como pastor, o medo de fracassar, irmão. Eu vou te falar uma coisa, toda vez que você medita no fracasso, você está de mão dadas com ele. Toda vez que você está meditando no fracasso, com medo do fracasso, você está compactuando com aquilo que está planejando para você. Você entende? Ora, se a lei da expectativa diz tudo aquilo que eu espero com confiança vai acontecer, e isso também serve para alguma desgraça que você porventura esteja crendo, irmão. Agora eu vou te falar uma coisa, queridos. Se você sabe o Deus a quem você está associado, a quem você tem crido, se você conhece o seu Pai, eu vou te falar, você nunca vai gerar expectativa de fracasso. Você sempre vai crer que Deus está fortalecendo você para um nível cada vez mais alto, irmão. Oh, aleluia! Deus é bom, irmão. Olha o que ele diz aqui. João capítulo 15, verso 16, assim: não foste vós quem me escolhesse a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vás deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vulo conceda. Sabe o que é interessante aqui? O interessante é que a palavra de Deus diz
que Ele nos designou. No terceiro parágrafo ali diz assim, e vos designei. O que é alguém ser designado? Alguém ser designado é alguém ser estabelecido, ser comissionado. É alguém ser escolhido para um propósito, irmão. Eu vou te falar uma coisa, Ele designou você para você ser produtivo. Amém? Essa expressão aqui para você ir lá e dar fruto, ela não é usada somente com relação ao fruto do Espírito, mas ela também está se referindo a um homem e uma mulher que é chamado para ser produtivo. Eu não sei se você lembra, mas no livro de Salmo, no capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus diz que o homem que é plantado, ou a pessoa que está plantada junto a ribeiro de águas, ele dá o seu fruto na estação certa, e tudo que ele faz prospera. Irmão, não sei se você sabe, mas tudo que você vai fazer, se você está estabelecido na palavra, vai prosperar, irmão. Se você não está experimentando isso em alguma área, eu quero que você entenda, queridos, há um tempo das coisas acontecerem, o que você tem que fazer? Não desistir. Não parar, irmão, não retroceder, porque a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 35, a palavra de Deus fala, queridos, que se você está crendo na promessa, e você não se deixar retroceder, recuar, mas você se conservar na promessa, aquilo que você crê vai acontecer. Olha o que ele diz aqui, ó, não abandones, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, verso 36. Com efeito, tens necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmão, vou te falar uma coisa. O único caminho, ou o único fim que já está proposto para a sua vida é a promessa. O único fim que Deus já propôs para você é o sucesso. É por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 4,18 que o caminho do justo é como a luz do sol. É como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Irmão, vou te falar, a tua vida, na tua casa, na tua família, no teu negócio, no teu trabalho, na igreja, a tua vida como crente deve brilhar mais e mais. Tu deve crescer no evangelho todos os dias. Por quê? Porque a luz do Senhor está sobre você. A graça do Senhor está te assistindo, irmão. O poder de Deus está conduzindo você para um caminho de triunfo, queridos. Foi isso que Ele planejou para você. Volta lá no livro de João, capítulo 15, verso 16. Olha o que Ele diz aqui. Aleluia, ele diz aqui, ó, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Irmão, você foi escolhido, irmão. Sabe, eu não sei se você sabe, mas quando nós vamos a um supermercado, irmão, vamos lá, eu gosto de comprar as frutas, amém? Maísa, ela compra fruta muito boa, mas eu não sei como é, mas eu tenho um tato especial para comprar uma fruta, mamão principalmente. Então eu sempre sei escolher o mamão que está docinho. Aí eu sei que muitas mulheres vão me perguntar, pastor, como é que escolhe esse mamão docinho? Eu sempre sei escolher, por exemplo, um melão docinho. Eu acho que a fruta mais difícil para você escolher uma docinha é o melão, né? Então vamos lá, é interessante, meu irmão, que quando você vai ao supermercado, você vai escolher uma fruta, você vai escolher a melhor, é ou não é? Quem aqui vai, por exemplo, escolher uma tomate podre para levar para casa? Não vai, você vai escolher o melhor, ou você vai pelo menos escolher algo ao qual você enxerga valor. Está comigo nisso aí? Eu não sei se você sabe, mas uma fruta que está no supermercado, ela está lá aguardando ser escolhida por alguém. Agora eu te pergunto, quem é maior, quem escolhe ou quem é escolhido? Aleluia! Quem é maior é aquele que escolhe, irmão. Porque quem é escolhido simplesmente está esperando, mas aquele que escolhe tem o poder para escolher e o poder para comprar. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que você foi comprado por um alto preço, irmão. O Senhor comprou você, Ele escolheu você, pagou um preço por você, Ele pegou você, trouxe para junto dEle, para quê? Para que você vai dar fruto, ser produtivo. Alguém que vai dar fruto é alguém que se torna capaz para essa finalidade específica, irmão. Olha o que é isso aqui, ó. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, e Ele vos conceda. Irmão, por que é que Deus tem interesse em conceder algo a você? No mesmo livro de João, no capítulo 16, a palavra de Deus diz que Ele tem esse prazer para que a sua alegria seja completa. Pensa isso comigo, irmão. Vira uma página aí, livro de João, aleluia. Capítulo 16, oh Deus do céu, Deus é bom, você concorda comigo? Oh, aleluia. João capítulo 16, no verso 24.
João 16, 24. Olha o que ele diz aí, ó. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pastor, o que é uma alegria completa? Uma alegria completa é uma alegria que não dá mais para mais nada, irmão. Olha aqui o copo. Se o copo está aqui e eu completar ele com água, eu vou te falar uma coisa: não vai existir margem para mais nada. Tristeza não vai poder entrar. Angústia não vai poder entrar. Irmão, vou te falar uma coisa: quando o Senhor projetou você, Ele projetou você com a capacidade para ter uma alegria completa, irmão. Você é feito para o sucesso. Diga assim: eu sou o sucesso. Tudo que eu colocar a mão vai prosperar. Salmo capítulo 1, no verso 1, vamos lá. Val é rápida a virada, abençoada do Senhor. Salmo capítulo 1, verso 1, olha o que diz aí. Bem-aventurado, livro de Salmo, capítulo 1, verso 1. Fui falar da Val, ela enganchou ali o negócio. Oh, aleluia. O pastor está acelerado hoje, Val. Aonde esse negócio aí? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não está tendo o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são esses homens e mulheres aqui? Amém. Irmão, quer dizer que tem gente aqui se assentando no caminho dos ímpios? Quer dizer que tem gente aqui andando no caminho dos pecadores? Irmão, quem é esse povo aqui do Salmo 1? Diga assim: sou eu. Diga: sou eu. Irmão, se é você, veja o verso 2. Oh, aleluia. Olha aí. Antes, você presta na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quantos aqui tem prazer na lei do Senhor? Amém. Irmão, você antigamente não era capaz disso, irmão. Eu me lembro quando eu era ímpio, quando eu não conhecia a palavra. Irmão, vou te falar uma coisa: eu queria saber de tudo, menos de Bíblia, irmão. Eu queria saber de tudo, menos de igreja. Eu queria saber de tudo, menos de estar sentado numa cadeira como essa. Por quê? Porque eu não tinha prazer na lei do Senhor. O que é que te faz vir para a igreja? O que te faz estar numa quinta-feira, numa cadeira, sentado numa igreja, depois de um dia de trabalho? O que é isso? Prazer na lei do Senhor. Agora eu vou te falar: se você tem prazer nessa lei, você vai ter benefício por causa disso. Irmão, olha, tudo no reino de Deus é uma questão de dar e de receber. Você entende isso? Questão de dar, não vou falar sobre dinheiro agora. Dinheiro daqui a pouco não diz minha oferta. Tudo no reino de Deus é uma questão de dar e de receber. Lembra lá no livro de Marcos, capítulo 4, no verso 26? Segura aí, a gente vai voltar para aí. Abre lá, Marcos 4, 26, Val, por favor. Olha o que diz aqui, ó. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra. O que é lançar uma semente à terra? Semear. Dar. Você vai lançar uma semente à terra, então você está dando para a terra a sua semente. Olha o que diz no verso 27. Depois dormisse, levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Primeiro ele deu, para depois, verso 28 agora, olha o que diz aqui. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Irmão, você dá e você recebe. Agora volta para o livro de Salmo, no capítulo 3 agora. Salmo 1, 3. Olha o que diz aqui. Aleluia. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por que é que o verso 3 existe? Por causa dos versos 1 e 2. Você é um homem e uma mulher de Deus, você ama a lei do Senhor, você ama estar firmado no Senhor, e porque você ama isso, porque você deu a sua vida para isso, isso aqui vai acontecer com você. Lembra lá, Marcos 4,26? A nossa vida, irmão, na vida do crente, tudo na vida do crente é uma questão de dar e de receber. Se você quer mais amor, então dê amor. Quer mais sorriso? Dê mais sorriso. Eu quero que você entenda isso. Se você quer mais de Deus, se doe mais para Ele. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmão, o que é ser plantado junto à corrente de águas? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz, o próprio Cristo na Nova Aliança, ele falou: aquele que cresce nele, rios de águas vivas fluiriam dentro de si. Essa corrente de águas aqui, ela tem duas aplicações.
ela se refere sim ao fluir do Espírito, ao fluir de Deus na sua vida, mas ela também está associada ao fato de você estar ligado com a palavra. É por isso que ele fala no verso 2 sobre estar meditando, ligado na lei do Senhor. Irmão, vou te falar uma coisa, você homem, você mulher, se você está experimentando alguma coisa ruim na sua vida, de tristeza, angústia, depressão, eu vou te falar, se liga com a palavra, porque a palavra tem o poder de levantar você, a palavra tem o poder de colocar você por cima e não por baixo, irmão. Eu me lembro que está lá no Deuteronômio, eu não me lembro agora onde está, mas é no Deuteronômio capítulo 28, eu acho. A palavra de Deus fala que ele tem o interesse de colocar a gente como cabeça, não como cauda. Eu vou te falar uma coisa, irmão, quem é cabeça decide o que quer, a cauda não sabe nem para onde vai. Você não pode ser um crente que não sabe nem para onde vai, você tem que ser um crente que sabe o que quer e que vai escolher o que é certo, irmão. Deus está contando com você para algo grande, meu filho. Diga assim, eu sou chamado para algo grande. Aleluia. Eu pergunto a você, por que é que Paulo falou em Filipenses 4,13, que tudo ele podia naquele que lhe fortalecia, estando dentro de uma prisão, um local fedorento, irmão, porque ele não estava com os olhos naquilo que ele estava vendo fisicamente. O grande problema da gente, queridos, é porque os nossos olhos estão onde não deveriam estar. Sabe por que Davi, ele foi um homem que obteve bom êxito em tudo aquilo que ele fazia, ou em grande parte das suas lutas e batalhas? Porque os olhos dele estavam no Senhor. Porque ele foi considerado como um homem segundo o coração de Deus. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Quando Deus falou aquele ponto sobre Davi, sobre ser um homem segundo o meu coração, eu vou te falar, nós sabemos dos erros de Davi. Mas uma das características de Davi é que Davi estava ligado com o Senhor. Assim que Davi assume o seu reinado, sabe o que ele faz? Ele já procura trazer a arca da aliança para estar junto dele, irmão. Eu vou te falar uma coisa, a arca da aliança, ela simboliza muitas coisas, mas dentre elas, a presença de Deus. Eu não sei se você sabe, mas você carrega a presença de Deus, irmão. Sabe, homens e mulheres terem contato com aquela arca, queridos, que prosperaram durante todo o tempo que esteve na sua casa. Eu vou te falar uma coisa, irmão, você foi feito para alcançar grandes níveis no Senhor, e eu quero levar nessa noite a sua fé, fazer você perceber que você não é um coitado, você não é uma coitada, irmão. Aleluia! Olha o que ele diz aqui, volta lá no Salmo 1:3. Olha o que ele diz aqui, ó, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Lembra qual foi o primeiro versículo que a gente leu? João capítulo 15, verso 16. O que é que diz lá? Diz que ele te chamou, ele te escolheu, ele te chamou, ele te designou para quê? Para dar fruto. Olha aí o que ele fala sobre dar fruto, irmão. Ele está associando o fato de dar fruto, de não murchar a folhagem, com o fato de tudo que você faz ter sucesso, ser bem sucedido. Então quer dizer que se você está experimentando fracasso em alguma área, o fracasso não te pertence. Porque Deus que você serve não é um Deus de fracasso. Oh, aleluia. Você crê nisso, irmão? Eu me lembro do livro de Salmo, capítulo 115, verso 14, que diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos, irmão. Quem foi escrever aquele salmo? Um homem, uma pessoa que tinha consciência de que Deus era um Deus abençoador. O Deus que você serve não é um Deus mau, não é um Deus que está procurando um pecado em você, algo errado que você fez para colocar uma desgraça na sua vida. Não, irmão. O Deus que você serve é um Deus que te abençoa todos os dias, é um Deus que faz com que a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo o que está ao seu redor, esteja preparado para dar uma condição de vida favorável a você, irmão. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Quem é que vai aumentar isso na sua vida? Diga, é Deus. Mas como Ele vai fazer isso? Diga, por meu intermédio. É mesmo, pastor? Livro de Efésios, capítulo 3, verso 20, o que é que diz lá? Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga assim, infinitamente mais. É por isso que nós devemos ter expectativa, irmão.
Não tem como você viver uma vida sem expectativa. Sabe por quê? Porque Deus precisa encontrar fé dentro de você. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não é, irmão, não é na cadeira, não são nas paredes, não é no seu trabalho, não é no seu chefe, não é aquele que paga o teu salário, não, esse poder está operando em você, irmão. É você que é o agente, é você quem foi chamado para fazer, irmão. Deus está contando contigo, meu querido. Ora, aquele que é poderoso para fazer, irmão, saber que Deus pode fazer, pode não resolver a sua parada. Sabia disso? Quantas pessoas estão morrendo, irmão? Vou te falar. Com algum tipo de doença, com alguma situação que está acontecendo. Quantos estão se jogando de uma ponte, meu irmão? Sabendo que Deus pode fazer algo e Deus não faz. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão, o poder de Deus ele tem que ser ativado. E quem é que ativa o poder de Deus? Diga assim, sou eu. Oh, aleluia, está fraco hoje ainda. Quem é que ativa o poder de Deus? Ixi, meu filho. Se você, irmão, oh, aleluia. Vou te falar uma coisa. Eu estava 2 meses atrás, em União dos Palmares, mais ou menos. Eu fui lá, não me lembro o que eu fui fazer mais. Fui pregar lá na igreja de Alexandre, num sábado à noite. Irmão, um sonho que eu sempre tive. Eu gosto de carro, gosto de caminhão. E eu sempre tive um sonho de dirigir uma carreta, irmão. E aí quando foi naquele sábado, estava lá, já havia acabado o culto, estávamos dentro da casa de Alexandre, tomando um café, a Alda faz um café, irmão, sobrenatural. Estávamos tomando um cafezinho lá. Irmão, não tinha para que eu falar sobre isso. Não tinha para que falar sobre caminhão, sobre carreta, não sei como foi que entrou aquilo no meio, né? E eu disse, rapaz, estou até querendo classificar a minha carteira. Porque eu já classifiquei, a minha era B, aí eu classifiquei a B, aí depois classifiquei a D, e agora eu quero classificar a E. Aí uma pessoa estava na mesa, disse, por quê, pastor? Eu disse, não, porque eu tenho um desejo, somente desejo, de dirigir uma carreta. Aí ela disse, pastor, meu pai tem uma carreta. Eu vou ligar para ele agora. Aí quase que eu dizia, liga. Aí ela foi lá, ligou para o pai. Eu até, naquele contexto lá, eu fiquei pensando, irmão, o culto acabou tarde, eram umas 10h20 da noite, mais ou menos. Não vou negar, queridos, eu pensei que não daria certo. Sabe que muitas vezes nós estamos duvidando do que pode acontecer? Sabe que às vezes Deus preparou um cenário para te abençoar, um cenário para te favorecer. Sabe que tem coisas sendo preparadas para a sua alegria, irmão? Ah, meu Deus do céu. Oh, aleluia. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Houve um momento na vida de 2 homens que eles estavam possessos por espíritos malignos. Um deles tinha uma legião. Eles moravam numa região dentro de um cemitério. Eles nem pensavam que um dia poderiam ser soltos, libertos daquele demônio, irmão. Sabe, muitas pessoas tentaram prender aqueles homens e ninguém conseguia, porque eles conseguiam quebrar as correntes. Sabe quem era? Os gadarenos, irmão. E eu vou te falar uma coisa, teve um dia que a Bíblia diz que Jesus atravessou o mar somente para encontrar aqueles homens, somente para levar salvação, libertação para eles, mudança de vida para eles, irmão. Eles nem pediram aquilo, mas Jesus, no seu infinito amor, fez aquilo por eles, irmão. Vou te falar uma coisa, eu estou com expectativa que Deus pode fazer algo por mim nessa noite, irmão. Eu não sei se você sabe, meu querido, mas a Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 5, a palavra fala que havia um homem, irmão, que já há muitos anos estava sentado numa cadeira de rodas, esperando que um dia alguém levantasse ele para jogar ele dentro de uma fonte para ele ser curado. E a palavra de Deus fala que foi lá, Jesus encontrou aquele homem, e quando encontrou aquele homem, queridos, a palavra de Deus fala que ele olhou para o homem, ele disse, quer ser curado? Ele disse, eu quero, mas não tem ninguém que na hora que a fonte jorra, me joga lá naquela fonte. Eu vou te falar uma coisa, irmão, muitas vezes nós estamos de lado, juntinho daquele que pode fazer alguma coisa, e a gente nem está percebendo, meu querido. Eu me lembro na antiga aliança, uma mulher chamada, aleluia, a concubina de Abraão, Agar, né? A palavra de Deus fala, querido, que quando ela teve aquele filho Ismael,
A Sara começou a perseguir ela de uma tal forma, queridos, que houve um momento que ela saiu, ela foi embora. E quando ela estava naquele deserto, meu irmão, eu vou te falar, ela já estava com o pensamento de morrer de sede naquele lugar. Colocou a criança um pouco mais distante dela e ficou lá, resmungando, falando consigo mesmo, pensando que nada ia acontecer. Mas a Bíblia fala, queridos, que um anjo aparece dentro dela, ou lhe soa uma voz. Irmão, vou te falar, e quando ela pensa que não, do lado dela vem uma fonte que poderia saciar toda a sua sede. Irmão, essa fonte é uma analogia a Jesus na nova aliança. Ele é aquele que se levantou para saciar a sua sede, sede de justiça, sede, irmão, uma sede que nada podia saciar. Sabe que ninguém podia saciar? Há uma área no homem que ninguém pode saciar, somente Jesus, irmão. E eu vou te falar, na sua vida isso já foi preenchido, queridos. E eu estava lá sentado na mesa, e aí quando pensa que não, a irmã voltou, e ela disse, pastor, se prepare aí, porque meu pai está chegando. Eu disse, é mesmo? Ela disse, é. Eu disse, Senhor, glória a Deus. Pastor, olha, ele estava com a carreta carregada, engatada, mas ele disse, eu vou tirar o engate, eu vou levar a carreta para o pastor para ele dar uma volta. Irmão, vou te falar, eu andei tanto que cansei no carro. Mas eu quero dizer nem é isso, irmão. Eu quero dizer para você, eu tive uma percepção do que é força. Eu tenho um carro muito bom, um Amarok. Pensa num carro bom, eu desejo um carro desse para você. Você quer? Pois é. E aí, irmão, vou te falar, esse carro é um carro que quando você pisa o pé, ela vai embora, irmão. Mas depois que eu peguei aquela carreta, meu querido, que eu pisei o pé lá no acelerador, eu vou te falar, a impressão de força foi ainda maior. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, queridos, que um carro como aquele, um caminhão como aquele, tem um poder em depósito. Tem algo dentro dele capaz de levar uma tonelada nas costas, irmão. Eu vou te falar uma coisa, você não tem por que estar reclamando de alguma tonelada que está nas suas costas. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está com algum peso, é porque você não entregou esse peso a Jesus, irmão. Olha aí, ó. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verso 29, Val. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque, verso 30, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, vou te falar uma coisa. Sabe por que o jugo se torna leve e suave? Sabe que às vezes você vai olhar para o problema, você vê que o problema está lá, vai olhar para a situação, vai ver que ela está lá ainda, mas sabe, irmão, tem um nível que a gente alcança em Deus, de graça, de poder, que a gente nem sente mais isso. Você está pronto para isso, irmão? Está pronto para isso, irmão? Oh, aleluia! Oh, Deus bom! Olha lá, abre comigo, por favor, Deuteronômio capítulo 28, no verso 8. Olha o que diz aqui, meu Deus do céu. Deuteronômio capítulo 28, verso 8. Olha o que diz, o Senhor determinará. Meu Deus, irmão, o que é alguém determinar algo? Determinar é assim. Eu vou determinar agora, Amsterdã, por favor, que você pega essa cadeira e coloque ela aqui no meio. Muito obrigado. O que é uma determinação? Pode deixar, obrigado. Determinação, irmão, é algo que tem que ser feito. Diga assim, tem que ser feito. Oh, aleluia. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Irmão, sabe que muitas vezes nós pensamos que a bênção está por aí? Não, a minha bênção, é como eu já ouvi uma irmã que queria se casar, não, a minha bênção está lá em tal lugar, porque lá eu vou encontrar a minha bênção. Não, meu filho. Quem determina onde a bênção vai estar é o Senhor, olha aí. Ele determinará que a bênção esteja. Eu não sei se você sabe, mas Ele já determinou que a bênção estivesse na sua vida, irmão. Já é sua, já pertence a você. E eu vou te falar, do mesmo jeito que eu determinei que essa cadeira estivesse aqui, ela não vai sair, assim é o que Deus fez por você. Ele já fez, irmão, Ele não vai tirar. Sabe que eu fico feliz com Deus, irmão. Deus não é um Deus que hoje faz uma coisa e amanhã Ele se arrepende. Se não me falha a memória, Números capítulo 29, não me lembro qual o versículo agora, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. 29? 23, 19, obrigado, Cisão.
Deus não é homem para que minta, queridos. Ele não vai se arrepender, irmão. Vou te falar, ele não vai voltar atrás do que ele fez. O Senhor determinará que a bênção esteja no teu celeiro e em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. A gente pensa que tem que ir para outro lugar para ser abençoado. Não é abençoado. Se você começar a observar o contexto do Deuteronômio capítulo 28, você vai observar, na antiga aliança, a bênção ela era condicional. Se você fizesse algo, você seria abençoado. Na nova aliança, não. A bênção já é sua, irmão. O que você tem que fazer? Receber. Tem uma música assim: os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Você não foi chamado para ficar debaixo dos panos, irmão. Você foi chamado para reinar. Sabe o que é reinar? Reinar é reinar, meu amigo. Você crê nisso, irmão? Abre comigo, por favor, no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 25. Tiago 1, 25. Olha, estava a antiga aliança, não era aquele Deuteronômio capítulo 28? Olha o que diz em Tiago 1, 25, diz assim, ó. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Será que tem alguma coisa parecida com os dois? O que é alguém bem-aventurado? Alguém pode dizer, alguém bem-aventurado é alguém mais do que feliz. É verdade. Eu gostei de uma versão que diz bem-sucedido, irmão. Eu vou te falar uma coisa, se você é alguém que simplesmente considera atentamente a lei perfeita, o que é a lei perfeita? É a palavra, irmão. Se você considera a palavra, se você considera o que Deus diz, se você considera as direções de Deus, não tem como dar errado. Você já ouviu alguém que tudo na vida dele dá certo? Rapaz, que abençoado, tudo dá certo, é você. Cuidado, viu, porque você pode para o mundo ser alguém invejável. Porque tudo dá certo na sua vida. Eu me lembro que tinha um desenho, não me lembro qual era o desenho quando eu era criança que eu assistia, que era um boneco e tudo que ele fazia dava errado. E a gente foi doutrinado assim. A gente foi doutrinado desde criança, irmão. E eu vou te falar uma coisa, é por isso, queridos, que a condição para você desfrutar do melhor de Deus é renovar a sua mente. Romanos 12, 2. Renovando a mente. Como, pastor? Pela palavra, irmão. Porque a palavra, ela tem o poder de tirar você de uma casa de taipa e colocar você dentro de um palácio, irmão. A palavra tem o poder de tirar você debaixo de uma ponte. Eu sei que não tem ninguém aqui que mora debaixo de uma ponte, mas ainda que tivesse. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Bartimeu, ele era um mendigo. Ele era alguém, queridos, que simplesmente estava à beira do caminho. Alguém que não tinha posse, alguém que não tinha nada na vida, irmão. E eu vou te falar uma coisa, houve um dia na vida dele que ele teve um encontro com Jesus, irmão. Quem tem um encontro com Jesus sai de uma condição de nada para ser tudo na vida, irmão. Aleluia. Sabe, eu fui dar aula em 2011, eu me lembro que fui dar aula no Rema, vou finalizar com isso. Eu fui dar aula no Rema em uma cidade, irmão. E eu vou te falar, quando eu cheguei lá, eu encontrei um senhorzinho, crente, um velho cheio do Espírito, irmão. Você não dá nada por ele. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus deu uma sabedoria àquele homem para negócio, irmão. Aquele homem, ele se tornou, dentro da igreja que ele estava, um homem que ele abençoava uma quantidade imensa de pessoas. E aí eu simplesmente estava lá dando aula, ensinando a matéria, não sei se me falei uma hora, na época foi Vida de Prosperidade. E eu me lembro que aquele senhorzinho chegou perto de mim, eu não conhecia ele. E ele chegou perto de mim, e quando ele chegou perto de mim, algumas pessoas chegaram também. E ele começou a contar testemunhos do que Deus estava fazendo com ele por causa da palavra. Ele contou para mim de onde ele veio, de onde ele saiu, mas de onde ou para onde a palavra de Deus o trouxe. Era um homem que não tinha condições de vida, era um homem depressivo,
Era um homem da roça, não se achava capaz de nada, mas Deus começou a dar sabedoria a ele, irmão. Naquela época que eu fui, ele tinha 2 postos de gasolina e um hotel. Pastor, o dinheiro é tudo? Não, mas eu vou te falar uma coisa, o dinheiro atende a tudo. A palavra de Deus fala sobre isso no livro de Provérbios. Deus não quer que você viva uma vida liso, irmão. Não, Deus quer que você viva uma vida amplamente suprido, amplamente abençoado, bem sucedido naquilo que você realizar, inclusive na sua área financeira, no seu casamento, no seu trabalho. Eu vou te falar, queridos, eu conheço pessoas que quando você vai olhar o resultado do trabalho que elas produzem, você vai dizer assim, rapaz, é quase impossível produzir isso tudo. Mas por que produz? Por causa da bênção do Senhor. Eu quero que você entenda, eu vou finalizar com isso. A bênção do Senhor não é R$100 no bolso, irmão. R$100 no bolso é um reflexo dela. A bênção do Senhor é uma capacidade divina. Para quê, pastor? Para produzir resultados, irmão. Capacidade para ser frutífero. Capacidade para onde você chegar, o que está ao seu redor começar a entrar em movimento. Aleluia. Chegou o dia de você colocar as coisas em movimento, irmão. Quem é que coloca? Você. Não é Deus, não? Não. Quem foi que trouxe a cadeira para cá? A cadeira vinha cá, ela veio? Não, foi Amsterdã, pastor Amsterdã. Pastor Amsterdã, aleluia. Corria, meu Deus do céu. Corria demais, mas chegou o tempo, irmão. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Chegou o tempo na sua vida, querido. Para grandes coisas acontecer. Pastor, isso é um chavão. Bom, se você pensa que isso é um chavão, para você não vai passar disso. Agora, e se não for? Se não for... Não, pastor, essa palavra foi só para alegrar os irmãos. E se não for, irmão? Você recebeu? Para alguns é somente para se alegrar, mas para outros é para mudar de vida. Eu não sei de que lado você está, mas eu estou do lado daqueles que mudam de vida por causa da palavra, irmão. A palavra tem o poder de mudar a nossa vida. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Quem foi que disse que você precisa pagar pelos seus sonhos? Aleluia. Eu conheci uma cidade maravilhosa. Estávamos em Vitória, no Espírito Santo. Passamos uma semana lá. Eu não paguei pela passagem. Eu não paguei pela hospedagem. Não paguei pela comida. Simplesmente chegou. Se você fica com o pensamento de que isso chegou porque eu sou o pastor, nunca vai chegar para você. Agora, se você começa a pensar assim, se chegou para o pastor, vai chegar para mim. Aí você vai receber. Oh, aleluia! Chegou o dia, meu filho. Qual é a base para isso, pastor? Romanos capítulo 8, verso 30 em diante. Se ele não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente todas as coisas? Irmão, tem uma forma de você receber de graça. Não é pedindo aos irmãos. Amém? Diga assim, não é pedindo aos irmãos. Diga assim, é pedindo a papai. Mateus capítulo 7, verso 7. Abre lá, Val. Vou finalizar com esse versículo, agora é de ver mesmo. Amém? Mateus 7, 7. Olha o que diz. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mateus capítulo 7, verso 7. Bom. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Verso 8. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. É condicional. Seu pedido só é atendido se ele existir, se de fato for feito um pedido. Vou te falar, a busca só vai se concluir se ela for iniciada. E eu vou te finalizar, a porta só vai se abrir se você bater nela. Ela se abre. Amém? Aleluia. Curva sua cabeça. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar nessa noite e te agradecer no nome de Jesus, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus de paz, é Deus que nos coloca em lugares altos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu essa palavra, Senhor, para que a gente possa correr com ela velozmente, Pai. E eu quero te louvar, Pai, porque nós estamos entrando nessa dimensão de velocidade.
Nós estamos nessa dimensão e nós vamos simplesmente perceber de uma forma mais intensa, Pai, para esse fim de ano, essa velocidade aumentando. Muito obrigado, Pai, porque nós somos capacitados para o sucesso. E tudo aquilo que nós vamos fazer vai ser bem sucedido, Pai, vai ser abençoado, porque o Senhor já colocou a mão. Muito obrigado, Pai. O Senhor é um Deus bom, nós amamos o Senhor, amamos, Pai, a Sua palavra, amamos, Pai, a Sua presença, em nome de Jesus. Amém.